E daí galera, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Teixeira, bem-vindos ao nosso canal. Eu vou estar falando hoje sobre cerca elétrica, tá? Uma pergunta que muitos me fazem. Se na hora da instalação da cerca elétrica você tem que ligar a parte da rede elétrica na rede geral ou se você pode ligar numa tomada, tá? Eu vou estar explicando nesse vídeo sobre isso, acompanhe nosso vídeo até o final para você entender como é que funciona essa parte da rede elétrica da central. Bem-vindos ao nosso canal. Eu vou estar explicando sobre central de cerca elétrica, tá? Muitos têm me perguntado se na hora da instalação da cerca elétrica você pode ligar ela numa tomada convencional ou se você tem que puxar a parte da rede elétrica lá da rede da residência. Então eu vou estar explicando sobre esse assunto para tirar suas dúvidas e qualquer coisa nós estamos à disposição aí para lhe ajudar. Eu vou falar primeiramente sobre fonte, tá? O que é uma fonte? Uma fonte ela converte, né, de uma corrente alternada, né, uma tensão alternada, 110 ou 220, converte para uma tensão contínua e com uma tensão menor. Por exemplo, essa fonte aqui, ó, ela é uma bivolt. O que é bivolt? Ela pode ser usada tanto 110, 127, né, ou 220. Então, aqui toda a fonte, na verdade, seja ela de câmera, ou de carregador de celular, ou sistema de alarme, enfim, ela tem uma descrição aqui embaixo, né? Aqui ou do lado, enfim, tem as escritas. Então o que acontece? Ali diz, ó, input, que é a entrada, ela pode entrar, né, 110 até 240 volts, né? E out, que é a saída, vai sair 12 volts e uma corrente de 2 amperes, no caso dessa aqui. Então, a fonte é isso que ela faz, ela converte a rede elétrica da tensão de 110 e 220, ela abaixa essa tensão e transforma ela em contínua, entendeu? Porque a tensão da rede elétrica ela é alternada. Mas enfim, vamos para a central da cerca. Como é que funciona a central da cerca? Para você entender, para tirar essa dúvida que você tem. Então veja bem, aqui tu tem uma central da cerca. Aqui tu tem a entrada dela, que é uma entrada 110 ou 220 volts, dependendo da região que você está. Se a tua região é 110 ou é 220, aqui onde a gente mora é 220. Mas enfim, essa entrada aqui, ó, tem centrais que é bivolt, que eu já falei, então ela pode trabalhar em 110 ou 220. Os modelos mais novos agora, quase todos são bivolts. Então o que acontece? Ela entra essa tensão na central, aqui 220, ela vai entrar aqui 220. Né? Aqui ela entra 220. Vou dar o exemplo da minha rede, né? Ou 110, mas vamos falar 220. E daí aqui, ó, tem um transformador, que nada mais é parecido com uma fonte. Tá? O que acontece? Esse transformador ele vai transformar de 220, por exemplo, para 12 volts. Né? Mas depende do circuito que tu tem na central. Mas vamos supor que ele vai transformar em 12 volts AC. O que é AC? É corrente alternada ainda. Então ela entra alternada, o transformador vai transformar de 220 para 12, corrente alternada. Daí tem o circuito da placa aqui. Daí aqui tem os diodos, tem os capacitores, enfim. Daí ele vai converter esses 12 AC, vai converter em corrente contínua. Né? E vai alimentar o circuito da central. Daí a central de cerca tem uma bobina de alta, né? De alta. Então daí o que acontece? E quando chegar nessa bobina de alta, ela vai transformar em uma tensão maior, que daí no caso tem centrais que saem 18.000 volts, 8.000 volts, né? Como eu já expliquei nos outros vídeos aí nossos. Mas enfim. Então o que acontece? A entrada da cerca elétrica nada mais é como se fosse um carregador de celular, entre aspas, né? Um carregador de celular ou uma fonte de câmera, entendeu? Então você não precisa necessariamente trazer esses fios lá da rede, porque é só um transformador que vai transformar essa energia, né? Para alimentar o circuito.
Mas o que tu tem que cuidar? Então você pode ligar ela numa tomada convencional, sem problema nenhum, tá? Só que o que você tem que cuidar? Um detalhe que tem que cuidar nessa tomada. A fiação dessa tomada, ela tem que ser, pelo menos, uma bitola de 2,5 milímetros. Tu vai ter a geral da residência. Então nessa tomada que tu vai ligar a cerca elétrica, pelo menos a fiação que chega até ela tem que ser de 2,5 milímetros, que é o padrão de fiação para uma tomada. E daí você não vai ter problema, entendeu? Você não pode ligar numa tomada se a fiação dela é 1 milímetro, né? Então a tomada em si ela tem que estar no padrão da instalação, que é para tomadas convencionais, as que a gente usa, né, para ligar uma televisão, uma geladeira, enfim, que não tem muito consumo, né? O padrão do fio é 2,5, tá, beleza? Então você pode ligar cerca elétrica numa tomada convencional sem problema nenhum, cuidando a bitola da fiação. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para ajudar. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, que é de grande valia para nós e nos ajuda bastante. Um grande abraço.